Bom, então nós estamos em mais um estudo de mediunidade. Vamos continuar aqui no livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 16, médiuns especiais. Na semana passada, então, acabamos de conferir aqui que nós finalizamos os médiuns especiais para efeitos físicos, 189, e agora vamos para os médiuns especiais para efeitos intelectuais, aptidões diversas. Então agora a gente vai ver realmente os diversos tipos de mediunidade dos efeitos intelectuais, que é o item 190. Bom, claro que a gente já viu essa divisão anteriormente, então aqui, ó, 165, 166, 167, então já foi falado sobre eles, ele está fazendo só um resumo, né, um apanhado em geral. Então, aqueles que quiserem recordar melhor, vai nos vídeos anteriores ou nos áudios anteriores e procurar. No vídeo é mais fácil, né, porque no vídeo está falando certinho qual que é o tema, e procurar esses tipos de médiuns de efeitos intelectuais, número 165, 166, 167, que a gente discutiu também sobre isso. Mas a gente vai fazer aqui uma recordação para a gente relembrar, né? Então, os tipos mais comuns, né? Os médiuns audientes, né? A gente sempre tem que colocar a obra do Chico, porque a obra do Chico é uma continuidade, né? Uma explicação e um desenvolvimento da obra de Kardec, né? Então, na época, Kardec chamou de médiuns audientes. Só que o Chico, naquele livro Nos Domínios da Mediunidade, ele classifica como clareaudientes, porque para discernir, quando ele fala de médium vidente, que seria aquela pessoa que tem evidência, e não é. Né? O médium vidente, que nesse caso Kardec se refere, é o médium que vê. Então o Chico chama de médium clarividente. Então, sempre quando a gente falar de médium audiente, a gente vai falar no termo mais atual, que é médium clareaudiente. Se a gente for falar de médium vidente do que vê, a gente fala clarividente. E o médium falante é o médium psicofônico, né? Que a gente... Boa noite. O médium falante é o médium psicofônico. Então, para a gente lembrar e não mais confundir, porque existe essa diferença. Então, Kardec falava médium audiente, o Chico atualizou para médium clareaudiente, que é o médium que escuta. O médium falante, né, que muitos falam médium de incorporação, né, mas hoje fala médium psicofônico ou de psicofonia. O médium vidente é o que vê, né, mas no termo atual é médium clarividente, que o Chico coloca no livro Nos Domínios da Mediunidade. Aí tem médium inspirado, médium de pressentimentos, médiums proféticos. Esses médiums proféticos seriam os médiums videntes mesmo, né? O médium que faz algum tipo de revelação, né? Algum tipo de predição. E aí tem outras variedades especiais, médium sonâmbulo, por exemplo. A gente pode ter o médium sonâmbulo e psicofônico, né? Que ele não lembra depois, né, da comunicação, né? Bom, então vamos ver ali no médiuns audientes. Então são os que ouvem os espíritos, muito comuns. Então vamos chamar de médium clareaudiente, né, que é o termo mais atual. Muitos há que imaginam ouvir
o que apenas lhes está na imaginação. Por quê? Às vezes a gente está ouvindo, mas pode ser a voz da nossa própria consciência, né? Pode ser a voz de um desejo nosso, né? Então, ou a influência direta de um espírito, não necessariamente uma comunicação, né? Porque quando a gente recebe a inspiração, a gente não necessariamente ouve, né? Então, é comum o médium clareaudiente. Depois, se quiser conferir, vai lá no 165, né? Aqui, ó, algumas vezes uma voz interior, que se faz ouvir no foro íntimo. De outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Então tem essas diferenças. Médiuns falantes, os que falam sob a influência dos espíritos, muito comuns. Então a gente já estudou, são os médiuns psicofônicos, os médiuns que a gente fala de incorporação, né? Então, o espírito entra dentro do corpo da pessoa? Não. A comunicação é sempre uma conexão de mente a mente. Então, o que vai acontecer é que o médium vai emprestar a voz para o espírito. Aí existem vários tipos de mediunidade psicofônica, né? Pode ser uma aproximação maior e aí o médium é sonambúlico, então não vai lembrar nada da comunicação. Pode ser uma mediunidade ativa, aquela que ele escuta o que o espírito está passando ou entende o que o espírito está falando e reproduz. Isso acontece também. Quer ser passiva? Não, ativa. É a que a pessoa tem consciência, né, do que está acontecendo. A passiva, que é a sonambúlica, a pessoa não lembra, né? Mas não quer dizer que o médium está passivo em relação ao espírito, não é isso. É passivo no sentido da lembrança, de não se lembrar. Porque o passivo, o sonambúlico, por ele se desprender do corpo, ele consegue controlar mais ainda o espírito. Então é diferente do que a gente imagina. Médiuns videntes, né? Ou na terminologia nova, médiuns clarividentes. Os que em estado de vigília veem os espíritos. Então, a pessoa, vamos supor, está aqui e ela está vendo ali um espírito. Só ela vê. Mas por quê? Porque ela é clara e vidente. Se todos vissem, já seria um efeito físico, né? Um médium prestando energia e aquele espírito se torna visível, né? Uma aparição. Agora, o médium vidente é aquele que só ele vê o espírito. Então, a conexão também é mente a mente. Ele vai atuar na visão espiritual dele, né? E do esse médium vidente, quando ele vê um espírito, ele tem noção que é um espírito que ele está vendo? Então, se ele tiver uma mediunidade muito aflorada, muito sensível, ele pode confundir. Então, por exemplo, se a gente for olhar o Chico Xavier, ele tinha todas as mediunidades. Então, na mediunidade dele era tão pura, assim, tão elevada, que ele realmente podia confundir. Ver um desencarnado e achar que era encarnado. Mas, normalmente, existem características que fazem com que o médium consiga diferenciar. Às vezes não vê o pé direito. A minha amiga, ela enxerga. Ela fala que geralmente não vê os pés. Como se tivesse um pano, assim. Como se estivesse numa nuvem. Por quê? Porque como essa ligação é de mente a mente e a visão espiritual faz com que a pessoa veja o espírito, e o espírito pode, como é uma conexão mente a mente, o espírito pode aparecer da forma que ele quer, né? Com as roupas que ele quer. Então, normalmente, por essa questão do fenômeno da visão, o pé normalmente não aparece mesmo. É natural isso acontecer. Então ele fala que
a visão acidental e fortuita de um espírito numa circunstância especial é muito frequente, mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos sem distinção é excepcional, tá vendo? Então, quer dizer, essa visão que você vê e você vê com uma pessoa normal é muito difícil. O médium ele tem que estar bem desenvolvido, né? Circunstância especial, né? Ou então a pessoa vê os espíritos quando quer. Né? Facultativa é... Quando os espíritos querem. Ou facultativo do espírito, não, quando o médium quer. Como assim? O médium controla isso? O médium, por exemplo, não é uma conexão mente a mente? Não tem o médium que ele consegue, às vezes, chamar o espírito? Sim. Então, ele consegue chamar para incorporar ou para... É claro que tem que ter a permissão de Deus, tem que ter a permissão dos espíritos. Se não tiver permissão, não acontece. Mas existem os médiums que já está uma evolução mais... já tem uma sensibilidade maior, que ele consegue escolher o momento, né? Por exemplo, quando a gente está treinando a psicografia e a gente está no trabalho e vem vontade de escrever, você não vai querer escrever ali. Ou querer, então, você escolhe, é facultativo, você escolhe. Então, com o tempo, o médium vai aprendendo a lidar com isso, porque ele não vai querer ver ou escutar ou incorporar em qualquer momento, né? Se ele estiver trabalhando numa casa, a própria espiritualidade já vai direcionar para acontecer ali, né? Então ele fala aqui, ó, é uma aptidão a que se opõe o estado atual dos órgãos visuais, por isso que cumpre nem sempre acreditar na palavra dos que dizem ver os espíritos. Então, nem sempre as pessoas que falam que veem, elas estão vendo, né? Da mesma forma que existem os espíritos que enganam, existem os médiuns enganadores também, né? Que vai mentir sobre médiuns inspirados, aqueles a quem quase sempre, mau grado seu, quer dizer, sem ele querer, né? Os espíritos sugerem por que quase sempre é fora da nossa vontade. Porque o tempo todo a gente está recebendo inspiração, o tempo todo a gente está recebendo intuição, porque o tempo todo a gente está comunicando com os espíritos, né? Tem gente que consegue entender a inspiração com mais clareza, outros vão achar que é a ideia da cabeça dele mesmo, né? Então, os espíritos sugerem ideias, quer relativas aos atos ordinários da vida, quer com relação aos grandes trabalhos da inteligência. Médiuns de pressentimentos, pessoas que em dadas circunstâncias têm uma intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Então ele pressente alguma coisa, né? É comum, né, ter esse tipo de pessoas que conseguem pressentir ou prever coisas curtas, né, coisas na iminência de acontecer, né, que vem até mesmo numa forma de pressentimento, né, de pressentimento não, de inspiração, de intuição, né? Então ela pode receber isso estando em vigília, acordada, ou pode ter um sonho, né, receber, né, na forma de uma visão, de um sonho, né? Que o sonho, na verdade, é a libertação do nosso espírito, né? Médiuns proféticos é uma variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos. Então, é uma evolução, não é evolução, é um desdobramento natural, né? O médium profético já é aquele médium de pressentimento ou de inspirado um pouquinho mais... como é que fala a palavra?
um pouquinho mais depurado. Porque à medida que a gente evolui espiritualmente, nós passamos naturalmente a enxergar melhor as coisas. É como se a gente começasse a ver as coisas de cima da montanha. Então, isso fala no livro da Gênesis, que tem que fala sobre as predições e fala que os espíritos superiores... Por que os espíritos superiores já têm naturalmente a faculdade de predizer? Porque eles já têm uma visão mais ampla das coisas. Então, eles já conseguem ver o passado, presente e futuro de forma mais completa ali. Então, ele consegue ver qual que é a probabilidade maior de acontecer, ou da pessoa tomar aquele caminho, porque ele está vendo ali acontecer ali. Está vendo ali a situação, para onde está indo. Então, à medida que a gente desenvolve a nossa mediunidade, se a gente tiver essa mediunidade de pressentimento, é claro que a gente vai desenvolver todas, né, ao longo das encarnações, mas o médium de pressentimento, à medida que ele evolui, ele pode se tornar um médium profético, porque ele vai depurando, então ele vai ganhando mais capacidade de enxergar as coisas ou merecimento para poder receber esse tipo de auxílio, né? Então, olha lá. Variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimento recebem, permitindo Deus com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos. Revelação de futuras coisas de interesse geral e são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens para instrução destes. Então, médiuns proféticos é diferente de profeta, né? A gente vê isso no Evangelho. O profeta não necessariamente é um médium profético. Achei que era. Lá no Evangelho fala sobre essa questão dos profetas, né, que antigamente eles usavam muito essa palavra até chegar ao ponto de atrelar o missionário com a capacidade de fazer profecias. Na verdade, o profeta é um missionário. Agora, ele pode ou não fazer profecias. Ele pode ou não ser um médium profético. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um profeta, um missionário. Platão, por exemplo, era um missionário, mas não era um médium profético. Vamos pegar outro exemplo. Pedro era um profeta, era um missionário, mas ele não era um médium profético. Então, não era médium profético porque podia ter até a mediunidade, mas podia ter mediunidade de cura, acho que ele tinha mediunidade de incorporação, de inspiração. Tinha vários tipos de mediunidade, mas não tinha mediunidade profética. Entendeu? Que o profeta é o missionário. Então, nem sempre um missionário é um profeta. Vamos supor, Bezerra de Menezes foi um profeta, porque ele foi um missionário, mas ele não era um médium profético. O que é o médium profético? Ele consegue revelar coisas futuras. Então, por exemplo, o Chico era um missionário? Sim. E ele também era um médium profético. João Evangelista era missionário? Sim, também era um médium profético. Entendeu? Nem todos os profetas profetizam, né? Nem todos os profetas têm essa mediunidade de prever o futuro. Quem que você falou? João Batista? João Evangelista. Do Apocalipse, né? Sim. O Batista, ele era profético, né? Também. Né? O Isaías também, né? Daniel. E por isso que, como muitos foram médiuns proféticos, né, que conseguiam
pressentir, prever o futuro, revelavam coisas, aí eles atrelaram o missionário com o profeta. Todo médium, às vezes o médium pode ser profético e pode não ser missionário. Missionário nesse sentido de normalmente é. Por que que é? Porque é aqui, ó, permite Deus receber com mais precisão do que os médios de pressentimento a revelação de futuras coisas de interesse geral. Como são coisas de interesse geral, então normalmente um médium profético ele é missionário, ele é profeta. Agora, nem todo profeta ou missionário é médium profético. Por exemplo, Antusa não era médium profético, Antusa era médium de cura. Mas era missionária. Entendeu? Agora, os médiuns de pressentimentos são mais comuns e não necessariamente missionários. Antusa era muda? Muda. E acho que surda também. Isso aí talvez já tenha alguma coisa a ver com a mediunidade de cura, né? Não. Soma. Não, esse aí era uma prova dela que ela tinha. É. E apesar dela ser... Era surda ou não era, a Antusa? Só que ela escutava o Chopin tocando pra ela. Como é que ela era surda e escutava? É isso que nós estávamos falando, comentando naquela hora. Que não estava gravando, mas assim... O cego é cego? Não. O cego ele pode não enxergar pelos olhos materiais, mas se o cego tiver um espírito de aceitação e ele começar a treinar, a desenvolver, ele vai começar a enxergar tudo espiritualmente. Vai ter a visão, consegue enxergar. Porque ele está treinando e enxergando pelos olhos da alma. O sentido da visão da alma, que é o principal. Esses nossos olhos é só um órgão de manifestação física. Da mesma forma, o surdo. Ele consegue escutar com os olhos, com os ouvidos espirituais. Então ele não está isento. A gente não quem nasce com algum órgão material comprometido não quer dizer que está comprometido espiritualmente a percepção das coisas. Então, o Chopin vinha tocar piano para Antusa e ela ouvia. Ela conversava com os espíritos. Entendeu? Ela não conseguia, o órgão físico não permitia que ela exteriorizasse o som mecânico pelo órgão material, mas ela conseguia conversar normalmente com os espíritos. Isso que é o interessante que a gente tem que começar a abrir a mente. Separar, né? O mundo espiritual e material, eles se interpenetram e se influenciam, sim. Mas a gente tem que tentar entender os dois lados, né? As diferenças dos dois lados. Então, se a gente for analisar, lembrar do caso do Chico, é excepcional, né? Todas essas mediunidades, né? Ele escutava normalmente os espíritos, né? Ele conversava normalmente com os espíritos, ele ouvia normalmente os espíritos. Ele era médium também de incorporação, inclusive até o final da mediunidade dele ele foi médium psicofônico, né, de incorporação. Ele não parou de... Isso é importante a gente falar, porque além dele ter cumprido nos livros, nas atividades de caridade, nas cartas, vocês percebam que ele desenvolveu todas as mediunidades na vida dele. Todas. E ainda assim, ele ainda arrumava tempo para frequentar trabalho de desobsessão. Durante toda a sua vida, ele não parou de frequentar trabalho de desobsessão. Porque às vezes a pessoa fala, trabalho de desobsessão não é tão importante assim, posso tirar, não faz tanta diferença. E o Chico participou de trabalho de desobsessão desde o começo.
lá em Pedro Leopoldo, no Luiz Gonzaga. Depois teve o Meimei, né, que passou as atividades para lá. Então, do início do seu apostolado mediúnico até o final, ele participou de reunião de desobsessão. Aí ele parou quando ele ficou mais debilitado. Eu acho que foi, mas ele foi, acho que ele foi assim até os 95, coisa assim. Peraí, Chico foi até o 92, né? Desencarnou com 92. Então, acho que ele foi até os 85, 90, participando de desobsessão. Porque ele incorporava, né? E incorporava muitas vezes entidades bem sofredoras. Então, porque a reunião de desobsessão é uma caridade moral, né? Então, é uma atividade também de assistência fraterna, a desobsessão. Bom, então ele também via, né, a inspiração direta, né, dos espíritos elevados, né? Também tinha as profecias, se a gente for lembrar das profecias que o Chico passou, né, da água na lua, órgãos plásticos, petróleo no Brasil, comunicação com seres extraterrestres, né? Mas por que ele tinha essa facilidade tão grande em predizer as coisas? A continuidade das suas encarnações, né? Foi pegar lá de trás Platão, João Evangelista, Daniel, Kardec. Então, a gente vê essa capacidade, né, espiritual. Né, porque aquilo que a gente está comentando, o espírito, à medida que o espírito vai evoluindo, e ele vai se elevando, ele começa a naturalmente conseguir perceber melhor as coisas, inclusive o futuro. O Chico, ele conseguia ver 10 mil anos para trás a pessoa e 10 mil anos para frente. Só que não falava assim, né? Não. Para algumas pessoas falava, mas com limites, né? Falava assim, 1, 2, 3 encarnações, né? 1, 2, 3 possibilidades, porque assim, o futuro que ele via 10 mil anos para frente era de acordo com o que a pessoa estava trilhando agora. Então, ela não é um futuro já estabelecido, né? É um futuro de probabilidade maior de acordo com as atitudes que a pessoa está tomando naquele momento. Ele já conseguia ver o caminho que ele iria percorrer se continuasse daquela forma, né? Então, é a capacidade espiritual, né, de um espírito elevado. Agora, é interessante a gente falar isso aqui, ó. Se há profetas verdadeiros, mais ainda os há falsos, que consideram revelações os devaneios da própria imaginação, quando não são embusteiros que por ambição se apresentam como tais. Veja-se em O Livro dos Espíritos, número 624, características do verdadeiro profeta. Então vamos parar aqui porque a gente vai estudar sobre isso semana que vem, características do verdadeiro profeta. A gente vai na parte também no Evangelho que fala sobre o profeta. Olha se é grande, características do verdadeiro profeta. É isso? 620, aqui, porque depois tem essa parte aqui, né? Não, aí ó, é só o 624, né, não? Ele comenta que também esse comentário aqui é junto, né? Ah, tá. É dos dois, né? Do 624 e 625. Mas é bom a gente estudar depois, semana que vem, para a gente pegar a questão do Evangelho, que fala também sobre o profeta, para a gente entender que é um missionário, né? Para a gente estudar e firmar isso aí, né? Porque tem os embusteiros também, né? Que as pessoas que fingem que são profetas, né? E algumas
vem imaginam as coisas, fica imaginando, cria aquela criatividade fértil e acha que está vendo o futuro. Então, e às vezes ela não está fazendo isso por maldade, às vezes ela é uma ilusão dela própria e ela acha que está. Então tem que tomar cuidado, porque são raras as pessoas que conseguem ter essa possibilidade de revelação. E eu só conheço o Chico, que tinha essa capacidade, né? O que acontece muito é ter médium de corporação, de psicofonia, e aí ele recebe um espírito que às vezes fala alguma coisa de previsão. Isso pode acontecer, mas ele mesmo assim, num estado normal, conseguir fazer uma revelação é mais difícil. E essa imaginação, essa criação que a pessoa tem? Uai, você não tem imaginar, tipo assim, você começa a pensar assim, se eu fosse rico, se eu tivesse uma mansão, aí você começa a imaginar essa mansão, e você fazendo um monte de coisa, e comprando um monte de coisa, você não está imaginando tudo isso? Aí eu vou falar assim pra você, você vai ficar rica, viu? Você vai ter uma mansão, e eu imaginei tudo isso aqui na minha cabeça. Imaginação. Mentira, tudo mentira. Você vai criando uma história. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque tem hora que eu pareço que eu sou duas pessoas. E eu tenho que parar, eu coloco um bloqueio ali, e a imaginação vai. Eu crio tudo, entendeu? Eu tenho que tomar cuidado, porque até quando que é eu mesma e até quando que não é. Não, claro que os espíritos, aí depende muito da sua vibração no momento, pode te ajudar para aflorar ainda mais aquela imaginação, né? Pode melhorar aquilo ali, né? Aí você está pensando numa casa bonita. Eu fui assim, a vida inteira. Não, se a gente souber, tudo a gente souber como utilizar. Se a gente souber utilizar a imaginação, a criatividade para o bem, é excelente. A gente consegue fazer ótimas coisas. Não é ruim. O que a gente não pode é levar isso para inação, né? Para preguiça, ou para procrastinar, né? Para ficar... ou para prejudicar alguém, né? Então, você tem que tomar cuidado para isso, né? Não utilizar de maneira negativa, né? Porque é complicado. É bem complicado. Porque assim, a gente não vai conseguir assim perfeitamente ficar delineando, né? Aqui que é meu, o que não é. Não dá para fazer isso. Mas o que dá para fazer é a gente fazer uma boa consequência, uma boa atitude, né, com relação a isso. E com o tempo, à medida que a gente vai se conhecendo, aí é o que é o ponto. Quando a gente vai se conhecendo e vai depurando, melhorando, aí a gente passa a entender melhor. Porque aí, se a gente depurou e vê um pensamento muito fora, porque aí, quando a gente melhora, se vem um pensamento negativo, já é muito fora do lugar onde a gente está, entendeu? Aí a gente consegue perceber mais. Agora, se a gente tá no comum ali, tá num grau baixo ali, né? Vibrações baixas. Se vem uma vibração um pouquinho melhor ou pior, fica difícil, porque a gente tá lá embaixo. Fica difícil a gente conseguir discernir, entendeu? Entendi. Agora, se a gente tá numa vibração melhor, que destoa, que já tá mais... Aí vem aquela vibração ruim, você já sabe que não tem nada a ver com a sua energia, com a sua vibração. Por isso que é importante a evolução moral. Mas você fala assim, que são histórias que você cria ou pensamentos? É tipo assim, se eu falo assim, eu quero pensar nisso, aí eu começo, aí eu já imagino, eu já vou criando o cenário. Por que você não escreve? Escrever? Mas com qual objetivo?
Não sei. Entendeu? Não pode ser assim sem objetivo. Entendeu? Ela Isso fala não pra ela vai... mesma. Hã? Pra ela mesma. Antes de conhecer a doutrina espírita, eu já, tipo assim, na minha adolescência, eu já vi um ônibus, aí daquilo ali eu já imaginava que eu ia tropeçar, eu ia cair, o ônibus ia passar. Tá vendo? Já vai pro negativo já. Entendeu? Não, Isso história tudo bonita, era. né? Não, e isso era antigamente. Agora, hoje já são outras imaginações. Ah, entendi. E a gente não pode fazer as coisas sem objetivo. Entendeu? Por exemplo, se a gente estiver treinando a psicografia, aí tem um objetivo. Aí você vai dar vazão para essa... deixar fluir isso. Aí já tem objetivo. Agora a gente não pode deixar fluir sem objetivo. Sem objetivo. Por exemplo, eu quero resolver um problema, estou com um problema. Aí você começa a imaginar e a verificar e tentar criar coisas. Mas com o objetivo de resolver aquilo ali, aí é bom, porque você está tentando encontrar caminhos, soluções, aí os espíritos vão te ajudar, entendeu? A diferença? Qual caminho eu poderia tomar para conseguir fazer tal coisa? Aí você consegue começar a utilizar essa sua criatividade, a imaginação, para poder com foco no resultado, entendeu? Porque senão a gente ficar assim, dando asas à imaginação livremente, a gente não sai do lugar. Aí a gente nem vive, a gente vive na imaginação. A gente fica só no virtual, né? Fica só no virtual, gostei desse termo. Fica só no abstrato. Então a gente tem que ter essa... Você já tá no virtual.